Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção. Eu sei que a incerteza tem sido uma companheira constante na sua vida e na vida de toda a humanidade. As notícias que chegam todos os dias parecem apenas aumentar a escuridão. Parece que estamos vivendo na beira de um precipício esperando a próxima queda. Mas existe uma data, um marco profético que tem sido sussurrado pelos séculos e que agora, finalmente, está a poucos passos de se concretizar. Estou falando do ano de 2026. Não se trata de um palpite, nem de uma coincidência astrológica. É o cumprimento de algo grandioso, algo que o próprio Padre Pio, o santo estigmatizado de Pietrelcina, soube vislumbrar em suas mais profundas e dolorosas visões. Padre Pio não era apenas um homem de oração. Ele era um farol aceso na escuridão. Ele via o que vinha. Ele sentia o peso das batalhas espirituais futuras. E ele nos deixou avisos claros, alertas dolorosos, sobre o que a humanidade enfrentaria, antes que a grande mudança pudesse acontecer. Ele sabia que a fé seria testada ao limite. Muitos acreditam que a profecia milenar que se aproxima de 2026 diz respeito a um julgamento, a uma purificação extrema. Sim, haverá purificação. Mas eu quero que você entenda algo muito mais profundo. Esse ano marca o início de uma reorientação divina. A terra vai tremer, sim, mas o céu também vai se abrir de uma forma nunca vista. O sofrimento que experimentamos agora, o caos político e social, as doenças que ressurgem, tudo isso é parte de um parto doloroso que nos levará a esse novo tempo. Você já sentiu que está lutando sozinho contra forças que não consegue nomear? Que seus esforços para manter a fé estão sendo minados dia após dia? Eu sei exatamente como é essa sensação de exaustão espiritual. Fica comigo, porque o que vou revelar a seguir pode mudar completamente a sua perspectiva sobre o futuro e te dar a força necessária para resistir. Escreva "Eu creio e recebo" nos comentários para selar essa promessa de esperança em seu coração. O mundo em que vivemos está cada vez mais frio, mais secularizado. A fé está sendo tratada como um mito antigo e a moralidade como um obstáculo ao progresso. Padre Pio alertava sobre a hora da grande confusão, o momento em que até mesmo dentro da igreja a divisão seria tão profunda que seria difícil distinguir a verdade do engano. Essa confusão que você vê nas mídias, nos noticiários, nos debates acalorados entre amigos e familiares, não é acidental. É uma tática calculada para nos desviar do caminho. O inimigo está trabalhando hora após hora, usando a dúvida, a vaidade e o medo para nos afastar do porto seguro da oração. Você pode estar sentindo isso em casa, no seu trabalho, nas suas relações familiares, onde a paciência parece ter se esgotado e pequenos atritos viram grandes brigas. É o espírito da discórdia, semeando a dúvida e o medo onde deveria haver amor e união. Mas a profecia que aponta para 2026 não é apenas sobre o castigo, é sobre o triunfo. É o momento em que as forças do mal, que parecem ter vencido a batalha por um tempo, serão confrontadas pela intervenção direta da divina misericórdia. Pense comigo. Por que a data de 2026 aparece em tantos textos antigos, em tantas visões de santos e místicos que muitas vezes nem se conheciam? Porque a providência, embora misteriosa, trabalha com um calendário perfeito. Nada acontece por acaso. A crise que vivemos agora é a preparação forçada para a glória que virá. É como o último e mais violento tremor antes que o sol finalmente apareça. Mas para ver esse sol, você precisa estar de pé, firme na rocha que é Cristo. Você precisa estar preparado espiritualmente. Não é hora de fraquejar na oração. Se você tem adiado o rosário, se tem deixado a missa de lado, se tem permitido que o pecado venial se acumule, saiba que o inimigo está esperando exatamente isso, o seu descuido. É na vigilância que encontraremos a força. Comente agora mesmo: Padre Pio, rogai por nós, para que sua intercessão nos proteja neste tempo de prova. Padre Pio falava muito sobre a necessidade de estarmos armados com a penitência e com o amor a Nossa Senhora.
Ele sabia que, quando a grande revelação começasse em 2026, a única âncora para a humanidade seria a fé inabalável e o manto protetor da Virgem Maria. E qual é o centro dessa profecia milenar? Não é uma destruição completa, mas sim a manifestação da verdade. Será uma iluminação das consciências de tal magnitude que ninguém no planeta poderá ignorar que Deus está agindo. Será um evento tão poderoso que os corações mais endurecidos serão forçados a se curvar ou a se quebrar. Você se lembra daquele peso que sente no peito quando pensa no futuro? Aquele frio na espinha? É o seu espírito alertando que algo imenso está se movendo no horizonte. Não é hora de desespero, mas sim de vigilância e de profunda confiança. A profecia de 2026 não é um ponto final, mas sim um novo começo. É o grande segredo que não está no que será destruído, mas no que será finalmente reconstruído. Uma nova era de fé profunda e verdadeira, onde o Sagrado Coração de Jesus reinará. Mas para merecer estar sob essa nova luz, precisamos nos purificar agora. Precisamos romper com aquilo que nos afasta de Deus. Qual é o seu maior obstáculo hoje? Aquele vício secreto, aquele ressentimento que você não consegue liberar, a falta de perdão para si mesmo ou para o próximo? O que você precisa entregar a Padre Pio para que ele interceda por essa libertação antes que o grande momento chegue? Se você está disposto a lutar pela sua alma, escreva "Eu luto pela fé" nos comentários. Essa profecia milenar de que o mundo fala há tanto tempo e que os grandes videntes guardam em segredo tem um propósito claro: restaurar a ordem divina que a humanidade, em sua soberba, tentou desmantelar. Padre Pio, com a dor de seus estigmas, carregou o peso desse tempo que estamos vivendo. Ele nos preparou, nos deu as ferramentas: a confissão frequente, a Eucaristia e a devoção mariana. O tempo está se esgotando para a indiferença. O aviso é urgente. Olhe ao redor. Você vê a desestruturação das famílias, o ataque frontal aos valores mais sagrados. Isso não é obra do acaso, é a guerra. E 2026 é o ano em que o Comandante Supremo, Nosso Senhor Jesus Cristo, entra em campo de uma forma inegável. Você não pode esperar que essa purificação chegue sem ter limpado sua casa espiritual. A misericórdia está disponível agora, mas a justiça virá em seu tempo. Padre Pio insistia: reze, espere e não se preocupe. Mas rezar e esperar significa agir ativamente na santificação. A verdadeira esperança não é passiva. Ela exige preparação. Exige que nos afastemos dos prazeres mundanos que nos prendem e nos aproximemos da cruz, que é a fonte de toda a verdadeira força. E qual é o papel de Padre Pio nesse cenário profético? Ele é o intercessor da nossa época, o canal de graças para que os corações endurecidos possam se arrepender a tempo. Ele foi um sinal vivo do sofrimento de Cristo, um lembrete de que o sacrifício é o caminho para a glória. Se você está sentindo um chamado no seu coração agora, uma urgência para mudar de vida, não ignore. É a graça divina tocando à sua porta, usando essa profecia como um alarme para te tirar da sonolência espiritual. Muitos verão esse momento como o fim de tudo. Nós, porém, que estamos preparados pela intercessão de Padre Pio, veremos como o início da vitória final do Imaculado Coração de Maria. Você está pronto para essa mudança? Está disposto a abandonar o que te prende? Escreva Amém, para que a proteção de Padre Pio recaia sobre você e sua família. Os detalhes dessa profecia são chocantes e precisos, e eu vou revelar mais sobre os 3 sinais específicos que Padre Pio nos deixou sobre o que acontecerá entre o presente momento e o ano de 2026. Fique comigo, porque o que vem a seguir é o mapa para sobreviver a essa transição. É a chave para entender por que você está passando por essas dificuldades agora. O inimigo ataca mais forte quem ele sabe que está destinado a uma grande missão. Você não está sendo provado por ser fraco, mas sim por ter potencial para a santidade. Essa dor que você sente é o sinal de que sua alma é preciosa. Agora,
Vamos entender os sinais que nos levam à grande mudança. Padre Pio alertava sobre a marca da besta, não apenas como um chip físico, mas como uma mentalidade, um abandono da soberania de Deus em troca de um conforto temporário e vazio. Ele nos dizia para não cedermos à pressão do mundo. O mundo está oferecendo migalhas espirituais em troca da sua eternidade. Não troque o tesouro da fé por um prato de lentilhas. O ano de 2026 é a data limite para muitos despertarem. O primeiro sinal que se manifestará e que já está em andamento é o colapso das instituições que deveriam nos proteger. Pense na sua confiança. Ela está depositada em homens ou em Deus? Padre Pio nos ensinou que a única certeza é a cruz. O resto pode desabar. E é exatamente isso que está acontecendo. A desilusão generalizada. Mas essa desilusão tem um propósito: nos forçar a olhar para o alto. Essa profecia milenar não é sobre desastres naturais, embora eles possam ser um reflexo da desordem espiritual. É sobre a desintegração moral que atingiu seu ápice. E a resposta de Deus será igualmente moral e espiritual. Comente: eu confio em Deus para fortalecer sua alma contra o medo. Muitas pessoas me perguntam: se Padre Pio sabia de tudo isso, o que ele fez para se preparar? Ele intensificou a oração, a penitência e o sacrifício. Ele se tornou um canal de graça para milhares. Ele nos mostrou que, mesmo em meio ao maior sofrimento, a alegria da fé pode prevalecer. Seus estigmas eram um lembrete constante de que o sofrimento, quando unido ao de Cristo, é redentor. E você? O que está fazendo com o seu sofrimento? Você está reclamando e se afastando, ou está oferecendo e se aproximando de Deus? A forma como você lida com as dificuldades de hoje define sua posição na aurora de 2026. A profecia é clara. O grande evento será precedido por uma sombra de medo e incerteza que cobrirá o globo. Uma névoa de dúvida que fará com que até mesmo os mais fervorosos vacilem. É por isso que precisamos uns dos outros. Precisamos formar um exército de oração. Se você sente que faz parte desse exército, se sente o peso da responsabilidade de rezar por este mundo em crise, saiba que Padre Pio está intercedendo por você. Não desista. Não se entregue ao pessimismo. A esperança é uma virtude teologal e precisa ser cultivada com a mesma diligência com que cultivamos um jardim. Cuide da sua alma, pois o tempo da colheita está chegando. Escreva Viva Jesus para sentir a força do nosso Salvador. A verdade é que 2026 marcará o fim do período de dormência espiritual. Os mornos serão vomitados, disse a Escritura. Não há mais tempo para indecisão. Ou você está com Cristo, ou você está contra Ele. Este vídeo é um chamado urgente para a conversão profunda. Não apenas uma conversão de fachada, mas uma mudança radical de vida. Padre Pio pedia: reze muito e reze sempre. A oração é o escudo contra as flechas do inimigo. O que está por vir é tão impactante que vai redefinir a história humana. E a profecia milenar de que falamos não é secreta. Ela está escondida na simplicidade das mensagens de Fátima, na urgência de La Salette e na dor dos estigmas de Padre Pio. É a promessa de que Deus não abandona seu povo. Ele permite a prova para que possamos emergir mais fortes e mais puros. A preparação não deve ser material, mas totalmente espiritual. Você tem se confessado com frequência? É na confissão que limpamos o campo para a chegada da graça. Padre Pio passava horas no confessionário porque sabia que ali residia o poder de reverter a profecia de ruína. Ele era o engenheiro de almas que trabalhava incansavelmente para que o máximo de pessoas estivesse prontas para o grande momento. O ano de 2026 está chegando, e você precisa estar na fila do perdão. A profecia não é para nos assustar, mas para nos mover. O medo deve ser transformado em ação, em oração fervorosa. Se você sente medo do futuro, entregue esse medo nas mãos de Padre Pio e peça a ele a coragem de um soldado de Cristo. O que vou compartilhar no próximo segmento são os detalhes precisos
sobre o que Padre Pio viu sobre o futuro da Igreja nesse período e como a intervenção celestial será manifestada publicamente, mudando a geopolítica e a própria estrutura da sociedade. Fica comigo, pois a sua fé será testada, mas a sua recompensa será eterna. Não perca essa mensagem crucial. Comente: "Eu te amo, Jesus", e compartilhe esse vídeo com 3 pessoas que você ama e quer proteger. Padre Pio nos ensina que a vida cristã não é um piquenique, não é um passeio agradável sob o sol. É uma batalha, uma guerra constante contra as forças que tentam nos afastar da luz de Cristo e nos mergulhar na escuridão do desespero e da dúvida. Você que está me ouvindo agora, talvez sinta essa pressão, essa angústia que aperta o peito sem razão aparente, ou aquela tentação insistente que volta e meia tenta derrubar sua fé e sua esperança. Essa pressão não é coincidência. São as flechas do inimigo tentando atingir seu coração, seu casamento, sua paz interior. O diabo não quer que você assista a este vídeo, não quer que você se conecte com a força da oração de Padre Pio. Por isso, redobre sua atenção. Mas Padre Pio, nosso intercessor e modelo de resistência, mostrava que a única arma realmente eficaz é a oração fervorosa, a vigilância constante e a humildade diante do Santíssimo Sacramento. Ele literalmente lutava contra o mal, e o mal o odiava com todas as suas forças. Relatos de seus irmãos frades e de seus filhos espirituais descrevem noites em que ele era atacado fisicamente. O demônio o espancava, deixava hematomas visíveis, tentando fazê-lo desistir de seu ministério e de sua devoção inabalável à Virgem Maria. Ele sofria por nós, para nos mostrar que a luta é real, mas a vitória é certa em Cristo. Se o inimigo está te atacando com força, é um sinal de que você está no caminho certo. Mas você precisa se armar. Precisa vestir a armadura da fé que Padre Pio nos ensina. Escreva "Pio, rogai por mim" nos comentários. A maior ferramenta de Padre Pio contra o mal, e talvez a menos compreendida, não eram os milagres que todos conhecem, mas sim o confessionário. Ele passava horas e horas, dia após dia, ali, no Tribunal da Misericórdia, onde almas eram salvas e transformadas pela graça de Deus. O confessionário era o campo de batalha definitivo. Era ali que ele desmascarava as táticas sutis do inimigo, que ele via a alma das pessoas como em um raio-x, discernindo a sinceridade ou a malícia de cada coração. Padre Pio era rigoroso, sim. Ele enxergava a hipocrisia, a falta de arrependimento genuíno ou uma fé morna, e ele não hesitava em repreender de forma dura. Muitos saíam de lá assustados, mas voltavam transformados, porque a repreensão dele era cheia de amor e visava unicamente a salvação eterna. Ele não permitia que a tibieza se instalasse. Ele sabia que a fé morna é a porta de entrada para a perdição, pois engana a pessoa, fazendo-a crer que está segura quando, na verdade, está flertando com o perigo eterno. Quantas vezes você tem adiado aquela confissão importante? Quantas vezes você tem deixado a poeira do pecado acumular-se no seu coração, pensando que dá tempo? Padre Pio avisa: não deixe para amanhã o que pode definir sua eternidade. A urgência da conversão é agora. A misericórdia de Deus é infinita, mas o tempo que nos é dado na terra é limitado. O julgamento particular nos espera, e a única coisa que realmente importará é o estado da nossa alma no momento da partida. Não brinque com sua salvação. Comente: "Eu me arrependo, Senhor", para selar seu compromisso com a mudança e a conversão profunda que este vídeo te inspira. Padre Pio nos deixou um mapa claro para a santidade, e a primeira lição é a oração ininterrupta. Ele dizia: "Rezai e não vos canseis, pois a oração é a chave que abre o coração de Deus." Ele não falava de oração vazia, mas da oração que nasce da alma, do abandono total em Deus. Ele tinha o dom da bilocação, uma graça extraordinária que lhe permitia estar fisicamente em San Giovanni Rotondo, mas ao mesmo tempo aparecer em locais distantes para ajudar alguém em perigo, para confortar um moribundo
ou para orientar um filho espiritual perdido em terras distantes. Essa manifestação divina nos mostra que o céu não está distante e que a intercessão dos santos é uma ponte poderosa entre o nosso sofrimento e a graça de Deus. A proteção é real e imediata para aqueles que clamam. Imagine a cena. Um soldado italiano na linha de frente da guerra, prestes a ser atingido por estilhaços. De repente, ele sente um empurrão forte, vê a figura do frade de barba e o perigo passa, como se nunca tivesse existido. O soldado confuso, mais tarde descobre que o frade que o salvou era Padre Pio, a centenas de quilômetros de distância. Esse é o poder da intercessão que transcende o tempo e o espaço. E você, neste momento de angústia ou de dúvida, você acha que a proteção de Deus se esgotou? De jeito nenhum. A mesma força que movia Padre Pio para salvar almas em campos de batalha é a força que te cerca agora, se você abrir seu coração e clamar com fé sincera. Não pule esse vídeo. Fica comigo até o final, pois ainda vou te revelar o segredo da oração infalível de Padre Pio contra a inveja e o mal olhado que tentam paralisar sua vida. Padre Pio olhava para o futuro com a tristeza de quem via a decadência que viria sobre a humanidade. Ele alertou sobre a perda da fé nas famílias, sobre a profanação do sagrado e, principalmente, sobre a negligência da oração do rosário. Ele dizia que o rosário é a arma definitiva contra os erros do nosso tempo. E hoje, mais do que nunca, vemos o ataque feroz contra a estrutura familiar, contra a moralidade cristã e contra a própria verdade. O mundo tenta nos convencer de que o pecado é progresso e que a tradição é atraso. O desespero ronda as casas. A falta de sentido de viver atinge os jovens. As doenças da alma se multiplicam. E a única cura para essa confusão espiritual é o retorno à simplicidade da fé e à devoção mariana. Mas você que escolheu parar e ouvir esta mensagem, você está sendo chamado a ser um foco de resistência. Padre Pio te convida a resgatar o terço em sua casa, a rezar com fervor, a não se envergonhar da sua fé, mesmo que o mundo te chame de antiquado, fanático ou ignorante. A santidade é o único caminho revolucionário. A oração em família é o único alicerce que resistirá ao terremoto espiritual que estamos vivendo. Se a família reza unida, ela permanece unida. Comente: eu rezo o terço, e sinta a paz profunda que essa promessa de fé e devoção traz para o seu lar. Muitos vieram a San Giovanni Rotondo buscando a cura para doenças que a medicina já havia desistido de tratar. Eram casos extremos: cegueira de nascença, câncer em estágio terminal, paralisia total, problemas mentais graves. E o que Padre Pio fazia? Ele orava com uma fé incandescente, impunha as mãos, e muitas vezes, apenas com um olhar penetrante, a graça era concedida. O poder que emanava de suas chagas era o próprio poder de Cristo. Lembro-me do caso de Gemma Di Giorgi, uma menina que nasceu sem pupilas, sendo completamente cega. Sua avó a levou até Padre Pio. Ele apenas traçou o sinal da cruz nos olhos dela e orou com intensidade silenciosa. Gemma voltou a enxergar imediatamente. A medicina não tinha explicação. Ela via perfeitamente, mas seus olhos, anatomicamente, continuavam sem as pupilas necessárias para a visão. Um milagre que desafiava a ciência e glorificava a Deus. Isso é a prova viva de que a lógica humana não limita o poder de Deus. Se você está enfrentando uma doença incurável, uma dificuldade financeira que parece intransponível, ou uma dor na alma que te consome, entenda isso. O impossível é a especialidade de Deus. Padre Pio, que carregou as dores de Cristo em seu corpo, intercede por você agora mesmo. Ele entende a sua dor. Ele viu a sua lágrima. Ele está apresentando o seu pedido no trono da graça, neste exato momento. Mas para que a graça se manifeste, é preciso haver a entrega total. Você precisa soltar o controle, entregar o fardo e confiar plenamente. Pare de tentar resolver tudo com suas próprias forças limitadas. Escreva: o milagre vai acontecer. E prepare seu coração para a resposta que virá, seja ela a cura física ou, mais importante,
A cura espiritual. Muitas pessoas se perguntam: como o Padre Pio conseguia suportar tanto sofrimento, tanto ataque do inimigo, e ao mesmo tempo irradiar tanta paz e realizar tantos milagres? A resposta está na união mística com Cristo. Ele abraçou a cruz. Ele não fugiu da dor. Ele sabia que o sofrimento, quando oferecido a Deus, torna-se uma fonte inesgotável de méritos para a conversão dos pecadores. E aqui está uma lição vital para você que sofre. Talvez você esteja passando por uma injustiça terrível, uma traição ou uma dor crônica que te impede de viver plenamente. Não amaldiçoe essa dor. Padre Pio nos ensina a transformar essa dor em oração, em moeda de troca no céu. O sofrimento aceito, em união com o sofrimento de Jesus na cruz, é a forma mais rápida e segura de santidade. Ele dizia: a oração é a força que move o mundo e une a terra ao céu. Mas a oração mais poderosa é aquela que vem acompanhada de um sacrifício, de uma renúncia, de um sim, dito à dor que Deus permite em nossa vida. Acredite, o sofrimento que você está enfrentando agora não é em vão. Ele tem um propósito divino. Se você o oferece com amor, ele está salvando uma alma que você nem conhece. Você aceita oferecer a sua dor a Deus, pela intercessão de Padre Pio, para que ela se torne instrumento de salvação e de paz. Comente: eu aceito para selar este pacto de amor e sacrifício com Deus. Muitos buscam a prosperidade material imediata, a cura instantânea, mas esquecem que a verdadeira riqueza que Padre Pio buscava e que nos ensinava a buscar era a da alma. Ele alertava que, nos últimos tempos, haveria uma grande confusão doutrinária e uma perda do senso do pecado. E não é exatamente isso que estamos vivendo. O mundo relativiza tudo. O que era abominável ontem, hoje é aplaudido. A fronteira entre o bem e o mal está cada vez mais tênue, e o cristão precisa estar vigilante para não ser engolido pela mentalidade mundana. Padre Pio nos lembra da importância da direção espiritual. Ele era um diretor espiritual severo, mas amoroso, que não deixava seus filhos espirituais se desviarem nem por 1 centímetro do caminho estreito da santidade. Ele era implacável contra o egoísmo, a vaidade e, principalmente, contra a preguiça espiritual. Aquele que reza pouco, dizia ele, está em grande perigo, pois é como um soldado que dorme no campo de batalha. Você que está me ouvindo, faça uma autoavaliação sincera. Você tem dedicado tempo suficiente à oração ou tem enchido sua vida apenas com as distrações e os prazeres passageiros que o mundo oferece? A resposta a essa pergunta define o seu futuro espiritual. A oração é o oxigênio da alma. Sem ela, você sufoca lentamente. Não subestime a necessidade de se ajoelhar e falar com Deus diariamente. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de um despertar espiritual urgente. A salvação de uma alma pode depender do seu clique. Padre Pio era profundamente mariano. Ele tinha uma devoção imensa a Nossa Senhora das Graças. Ele via na Virgem Maria o caminho mais seguro e rápido para chegar a Jesus. Ele dizia que a Mãe de Deus é a tesoureira de todas as graças e que nenhum pedido feito através do rosário fica sem resposta, desde que seja para o bem da nossa alma. Se você está enfrentando uma situação impossível, se a porta parece fechada e a esperança está se esvaindo, a recomendação de Padre Pio é uma só: apegue-se a Nossa Senhora. Reze o terço com a mesma fé com que você bebe um copo d'água quando está sedento. Reze com a certeza de que ela está ao seu lado, enxugando suas lágrimas e intercedendo junto ao seu filho. Ele nos ensinava a repetir com frequência: ó Maria, Mãe minha, confio e me abandono a vós. Essa entrega total nas mãos da Virgem é um ato de humildade que desarma o inimigo e atrai as bênçãos celestiais. Padre Pio nos alerta sobre a armadilha da vaidade. Ele via muitas pessoas que buscavam a fé apenas pelos milagres, pelo espetáculo, esquecendo-se da essência, a conversão do coração e a imitação de Cristo. Ele repreendia duramente aqueles que usavam a fé para se exibir ou para alimentar o próprio ego. A verdadeira fé é humilde, silenciosa
e se manifesta na caridade e no serviço aos mais necessitados. Se você recebeu uma graça, um milagre em sua vida, não use isso para se engrandecer. Use para glorificar a Deus e para testemunhar a sua bondade, sempre com a humildade que Padre Pio demonstrava em suas chagas. A humildade é o terreno fértil onde a graça de Deus floresce. A soberba é o veneno que seca a alma. Comente: Mãe, eu me consagro a ti para reforçar sua devoção mariana hoje. Agora, vamos ao segredo da oração infalível que Padre Pio usava e ensinava a seus filhos espirituais em momentos de grande tribulação e desespero. É a oração do abandono, aquela que desarma a ansiedade e entrega o futuro nas mãos de Deus. Padre Pio repetia: não se preocupe com nada, deixe tudo para Jesus. E ele ensinava o tripé da vida espiritual: rezar, esperar e não se inquietar. Você que está me ouvindo, vive na inquietação, na preocupação constante com o amanhã. O que será do meu emprego? O que será da saúde do meu filho? O que será da minha dívida? Padre Pio dizia que essa ansiedade exagerada não vem de Deus. Ela é uma tática do inimigo para roubar a sua paz e fazer você duvidar da providência divina. A preocupação excessiva é uma forma de falta de fé. A oração do abandono que ele tanto amava resume-se a entregar cada detalhe de sua vida nas mãos de Jesus e confiar. Repita comigo, com a força de sua fé: ó Jesus, abandono-me em ti. Cuida de tudo. Ele garantia que ao fazer essa oração com o coração, você verá a mão de Deus agir de maneiras que você jamais imaginou. O Senhor não falha com quem se abandona nele. A chave está em não tentar ajudar Jesus a cuidar das coisas. Deixe ele fazer o trabalho. Sua parte é rezar e, sobretudo, não se inquietar. Comente: eu me abandono em ti, Jesus. E sinta o peso sair de seus ombros neste exato momento. Padre Pio tinha um profundo senso de urgência sobre a salvação das almas. Ele sabia que o tempo é curto e que a eternidade é longa. Por isso, ele dedicava horas de seu dia aos moribundos, mesmo à distância, através da bilocação. Ele nos ensina que a caridade não é apenas dar esmolas, mas é, sobretudo, rezar pelos pecadores e pelos que estão prestes a deixar esta vida sem arrependimento. Você tem rezado pelos falecidos de sua família? Você tem rezado pelas almas do purgatório, que estão impedidas de ver a face de Deus por causa de pequenas faltas ou negligências? Padre Pio tinha um amor imenso pelas almas do purgatório. E ele afirmava que elas são as nossas melhores intercessoras, pois não podem mais pecar, e estão certas de que alcançarão o céu. Rezar pelas almas é um ato de caridade sublime que nos une a Cristo na sua obra de redenção. E é também uma forma de garantir que teremos intercessores poderosos no céu quando chegar a nossa hora. Não negligencie essa prática. Ofereça uma missa, um terço, um jejum pelas almas. Elas nunca esquecem quem as socorreu em seu momento de purificação. Escreva: almas santas, rogai por nós, e receba a bênção de Padre Pio em favor da sua família e de seus entes queridos. Muitos tentam explicar os estigmas de Padre Pio pela ciência, pela psicologia, pela histeria. Mas a verdade é que as suas chagas eram um sinal visível do amor de Deus e da sua escolha de participar integralmente da paixão de Cristo. As suas feridas eram uma pregação silenciosa. Elas falavam mais alto do que qualquer sermão, alertando o mundo sobre a realidade do sacrifício de Jesus e a seriedade do pecado. Padre Pio carregava o fardo do mundo em seu corpo. Ele sentia a dor da humanidade, a dor de cada pecado cometido, e oferecia o seu sofrimento como reparação. Você que está sofrendo, que sente o fardo pesado da vida, olhe para as chagas de Padre Pio. Elas são a prova de que Deus transforma a dor em glória. Elas são o sinal de que não há sofrimento que não possa ser redimido. Se você está passando por uma provação financeira que te humilha, ou uma crise familiar que te destrói, não se rebele. Una a sua dor às chagas de Padre Pio e peça a ele a força para suportar e a graça para vencer. A vitória não está na ausência de luta, mas na perseverança em meio ao combate. Padre Pio é o general que te ensina a lutar de joelhos. Escreva: pelas vossas chagas,
fui curado, e receba a força para perseverar. Padre Pio nos deu avisos severos sobre a falta de respeito para com a Eucaristia. Ele passava horas em êxtase diante do Santíssimo, e seu fervor era visível a todos. Ele chorava ao celebrar a missa, pois revivia ali o Calvário. Ele alertava que a maior tragédia da Igreja moderna seria a perda da fé na presença real de Jesus na hóstia consagrada e a consequente profanação do sacramento. Você que assiste à missa, você crê de fato que é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo que você recebe na comunhão? Padre Pio nos convida a redescobrir a reverência, a genuflexão profunda, a preparação da alma antes de se aproximar da mesa do Senhor. A Eucaristia é o céu na terra, o ponto central de toda a nossa vida. Ele dizia: se as pessoas soubessem o tesouro que é a Santa Missa, as igrejas estariam lotadas 24 horas por dia. Não banalize o mistério. Não receba Jesus de forma distraída ou indigna. A comunhão bem feita é a vacina contra o pecado, o alimento que nos sustenta na batalha e a garantia de que não estaremos sozinhos em nossa hora final. Comente: eu creio na Eucaristia, para reafirmar sua fé no milagre da missa. Padre Pio também era conhecido por sua capacidade de profecia. Ele via o futuro e aconselhava as pessoas sobre os perigos que estavam por vir, sempre com o objetivo de levá-las à conversão. Ele alertou sobre a importância de guardar a fé católica tradicional em tempos de confusão. Ele ensinava que a verdade é imutável e que devemos nos apegar firmemente ao que a Igreja sempre ensinou. Se você se sente perdido em meio a tantas vozes e opiniões contraditórias, a solução é simples. Siga o que os santos seguiram. Siga o que Padre Pio praticou. Reze, confesse, comungue e ame a Virgem Maria. A simplicidade da fé é a armadilha para o inimigo. A complicação e a dúvida são as suas ferramentas. Não se perca em discussões vazias. Centre-se em Jesus e na penitência. Padre Pio nos ensina a pureza da intenção. Fazer tudo para a glória de Deus, sem buscar o reconhecimento humano. Ele fugia dos holofotes, mas os milagres o seguiam, porque a glória que ele buscava era a do Pai. Você está agindo para ser aplaudido pelas pessoas ou para agradar a Deus? Reflita sobre suas intenções mais profundas, pois é ali que o inimigo atua. Escreva: eu sigo a verdade, e peça a Padre Pio o dom do discernimento para não cair nas armadilhas do mundo. Padre Pio era um mestre na arte da guerra espiritual contra a inveja e o mal-olhado. Ele sabia que o ataque do inimigo muitas vezes se manifesta através de pessoas que nos querem mal, que sentem inveja da nossa paz ou da nossa prosperidade. Ele ensinava que a inveja é um veneno que destrói não apenas quem a sente, mas também tenta paralisar quem é alvo dela. Se sua vida está travada, se seus projetos não avançam sem explicação, pode ser um ataque. O segredo que ele ensinava era a bênção. Abençoe quem te persegue. Reze por quem te inveja. A caridade é o escudo mais forte contra o mal-olhado. E além da caridade, o uso dos sacramentais. Água benta, o crucifixo, a medalha de São Bento. Ele insistia que esses objetos, abençoados pela Igreja, são barreiras físicas contra a ação demoníaca. Ele dizia: a oração é a água que rega a nossa alma, e os sacramentais são as ferramentas que Deus nos dá para nos proteger. Não os despreze. Use-os com fé e reverência. Agora, vamos fazer a oração de proteção que Padre Pio nos ensina contra toda obra de inveja e maldade. Repita em voz alta, onde você estiver com muita fé: ó glorioso Padre Pio, que suportastes as chagas de Cristo e as investidas do demônio, protegei-me e a minha família de todo o mal visível e invisível. Que a vossa intercessão quebre toda a inveja, todo o mal-olhado e todo o feitiço lançado contra mim. Libertai-me das amarras que me prendem e devolvei-me a paz e a prosperidade que o inimigo tentou roubar. Em nome de Jesus, pelo poder de vossas chagas, que todo o mal seja afastado de minha casa e de minha vida. Amém. Comente: eu estou protegido. E sinta a libertação que essa oração traz.
Padre Pio nos alertava sobre o perigo das amizades e companhias que nos afastam de Deus. Ele era muito claro. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos buscar a santidade e, ao mesmo tempo, frequentar ambientes que nos levam ao pecado. Ele dizia que o inimigo usa as pessoas que amamos e confiamos para nos desviar. É uma tática sutil. O convite para um lazer que ofende a Deus, a fofoca que destrói a caridade, o vício que nos aprisiona. Se você tem um amigo que constantemente te arrasta para o pecado ou te afasta da missa e da oração, você precisa fazer uma escolha corajosa. Sua alma vale mais do que qualquer amizade mundana. A caridade exige que você reze por essa pessoa, mas a prudência exige que você se afaste do risco de perdição. O caminho para o céu é estreito, e não podemos carregar pesos desnecessários. Padre Pio nos ensina a rodear-nos de pessoas que nos elevam, que nos incentivam à santidade e que compartilham o mesmo amor por Jesus e Maria. Seus filhos espirituais formavam grupos de oração, os grupos de oração de Padre Pio. Esses grupos são um legado dele, uma forma de garantir que, mesmo após sua morte, a chama da fé e da oração fervorosa continuasse acesa no mundo. Se você não faz parte de um grupo de oração, busque um. A fé vivida em comunidade é mais forte e mais protegida contra os ataques do diabo. Não tente caminhar sozinho. Comente "Eu busco a santidade" e comprometa-se a encontrar sua comunidade de fé. O tema do sofrimento é central na vida de Padre Pio. Ele nos ensina que o cristão nunca deve temer a dor, mas sim o pecado. O pecado é a única maldição verdadeira. O sofrimento, quando aceito, é uma bênção disfarçada. Ele dizia que a alma que sofre em silêncio e oferece sua dor a Deus é a que mais se assemelha a Jesus crucificado e, portanto, é a que mais progride na união mística. Se hoje você enfrenta uma dor que te parece insuportável, Padre Pio te diz: resista, ofereça. O céu está aberto por causa da sua paciência e da sua aceitação da vontade de Deus, mesmo que você não a entenda agora. Muitas vezes, a cura que Deus nos dá não é a remoção do sofrimento, mas sim a força para suportá-lo com fé e mérito. E essa cura espiritual vale mais do que 1000 curas físicas. Não peça apenas para a dor ir embora. Peça a Deus a graça de transformar a dor em amor. Peça a Padre Pio a coragem de carregar sua cruz, sabendo que ele está caminhando ao seu lado, segurando sua mão. A vida de Padre Pio é um farol de esperança em meio à escuridão moderna. Ele é a prova de que a santidade é possível, mesmo em um mundo que tenta nos arrastar para o abismo. Ele é a prova de que a santidade é possível, mesmo em um mundo que tenta nos arrastar para o abismo da desesperança e da frieza espiritual. E é justamente por isso que o demônio o odiava tanto e nos odeia da mesma forma. Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção. A luta que você enfrenta hoje, aquela provação que tira o seu sono e a sua paz, não é apenas um problema terreno. É, na maioria das vezes, uma batalha espiritual. O inimigo usa as dúvidas, os medos e as tentações sutis para nos afastar do abraço de Deus. Ele não vem com chifres e tridentes. Ele vem com a voz mansa da justificação própria, dizendo que você não precisa da confissão, que seu pecado é pequeno, ou pior, que a misericórdia de Deus se esgotou para você. Mas Padre Pio nos ensinou a estratégia de guerra definitiva, a humildade e a oração incessante. Ele nos alertava que o diabo tem medo da alegria e da fé simples, aquela fé que não questiona, mas apenas confia. Você está sentindo o peso do mundo nas suas costas? Você está cansado de lutar sozinho contra um vício, contra uma mágoa profunda, ou contra aquela sensação de vazio que nada preenche? Saiba que Padre Pio está intercedendo por você neste exato momento, se você abrir o seu coração. Ele é o general de Deus que viu o inferno de perto e sabe como derrotar as forças das trevas que sitiam a sua alma. Você aceita a intercessão poderosa de São Pio de Pietrelcina na sua vida hoje? Comenta: eu aceito para receber essa graça. Muitos dos que buscaram o Padre Pio em vida não estavam doentes do corpo, mas da alma. Estavam presos em cadeias espirituais que só a graça divina,
canalizada por aquele frade simples, podia quebrar. Imagine a cena. Uma pessoa chega a San Giovanni Rotondo, carregando um fardo que parecia impossível de suportar. O Padre Pio, sem nunca ter visto a pessoa, a olha nos olhos e revela o pecado mais íntimo, o sofrimento mais oculto. Ele fazia isso não para envergonhar, mas para curar. A humilhação momentânea da exposição era o preço da liberdade eterna. A verdade libertava e a confissão era o campo de batalha onde o inimigo era derrotado. Quantas vezes nós evitamos esse sacramento vital, o confessionário, com medo de encarar nossas próprias falhas? Padre Pio nos grita do céu: não tenha medo. A misericórdia de Deus é maior que a sua miséria. Se você está há meses, ou até anos, longe da confissão, saiba que essa é a tática mais eficiente do inimigo para manter você espiritualmente fraco e vulnerável. O sacramento da reconciliação é o seu escudo mais forte. Reflita profundamente sobre isso. Qual é o impedimento que o diabo colocou na sua mente para que você não busque o perdão? É a vergonha? É o orgulho? É a falsa crença de que você não vai mudar? Padre Pio ensinava que, depois da Santa Missa, a confissão é a maior arma que temos. É lá que o sangue de Cristo nos lava de forma imediata e eficaz. É o ponto zero para um novo começo. Escreva Amém, se você crê no poder do sacramento da confissão. Vamos agora aprofundar em outro ensinamento crucial de Padre Pio, que é vital para estes tempos modernos: a vigilância constante. Ele dizia que a alma é como um jardim. Se você não a cultiva com oração e virtudes, as ervas daninhas do pecado e da distração crescem rapidamente e sufocam tudo o que é bom. Hoje, vivemos na era da distração constante. O celular, as redes sociais, o excesso de informação. Tudo isso rouba nosso tempo de Deus e nos impede de ouvir a voz suave do Espírito Santo. Você tem dedicado tempo de qualidade à oração ou apenas às sobras do seu dia? Você tem sido vigilante com o que entra pelos seus olhos e ouvidos? Padre Pio era radical em seu amor a Deus, e isso exigia uma disciplina férrea. Ele nos lembrava que a oração é a chave que abre o coração de Jesus. E sem oração, somos como um soldado sem munição. Se você tem dificuldades em rezar, comece pequeno. Comece com o rosário, que era a oração favorita dele. O rosário é a corrente que nos liga à Mãe Santíssima e nos protege dos ataques mais violentos. Pegue seu terço agora, mesmo que seja mentalmente, e peça a Nossa Senhora que interceda junto a Padre Pio, para que a graça da perseverança chegue à sua vida. Essa é uma hora de urgência espiritual. O mundo está em crise, as famílias estão se desintegrando e a fé de muitos esfriou. Mas nós, filhos de Deus, somos chamados a ser faróis de esperança. Aproveite este momento e compartilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam urgentemente desta mensagem de fé e vigilância. Compartilhe agora e seja um instrumento de Deus. Padre Pio tinha o dom da leitura das almas e também o dom da bilocação. Este é um dos milagres que mais nos faz sentir sua presença sobrenatural e sua capacidade de agir além das barreiras do tempo e do espaço. Há inúmeros relatos de pessoas que viram Padre Pio em locais distantes de San Giovanni Rotondo, muitas vezes salvando vidas ou confortando moribundos. Isso demonstra que os santos não estão limitados, eles são poderosos intercessores no céu, mas também agem ativamente na terra por permissão de Deus. Houve o caso famoso de um general americano, durante a Segunda Guerra Mundial, que estava prestes a bombardear um hospital em San Giovanni. De repente, uma figura de um frade pairou no ar, com os braços estendidos, impedindo o ataque. O general, aterrorizado, teve que desviar a aeronave. Quando ele investigou, descobriu que o frade era Padre Pio. O encontro foi tão marcante que o general se converteu e foi pessoalmente ao convento agradecer. Veja bem a força desse testemunho. O poder de intercessão de Padre Pio era tão grande que ele conseguia parar bombas. E se ele pode parar uma bomba, ele pode certamente parar a destruição que o inimigo planejou para sua família ou para a sua saúde. O que é mais assustador na sua vida neste momento?
É a doença incurável? É a dívida que parece infinita? É a separação que rasga o seu coração? Coloque essa causa nas mãos de Padre Pio agora. Ele conhece a sua dor e está pronto para intervir. Ele não é um santo distante. Ele é um amigo leal, que sofreu as chagas de Cristo e entende perfeitamente o sofrimento humano. Ele nos ensina a abraçar a cruz. Ninguém gosta de sofrer, mas Padre Pio nos mostra que o sofrimento, quando unido ao de Cristo e oferecido pela salvação das almas, transforma-se em ouro puro. Não desperdice sua dor. Ofereça-a a Deus através da intercessão de São Pio. Peça a Ele a graça de suportar com paciência e de oferecer com amor. Essa é a chave para transformar a maldição em bênção. Você está pronto para entregar sua maior dor a Deus neste momento? Comenta: minha dor é sua, Senhor. Para selar essa entrega, Padre Pio também era conhecido por sua severidade em relação à pureza e à modéstia. Em um mundo onde a sensualidade é explorada e glorificada em cada esquina, a mensagem dele é mais urgente do que nunca. Ele não permitia que as pessoas, especialmente as mulheres, se aproximassem do confessionário se estivessem vestidas de maneira que pudesse ser ocasião de pecado. Ele via a alma, e a falta de modéstia era uma ferida aberta. Isso não é moralismo antiquado, meus irmãos. É proteção espiritual. A modéstia é um escudo que protege a pureza da alma e a dos outros. O inimigo ataca o que é puro, e por isso devemos ser guardiões de nossos corpos e olhos. Padre Pio nos alerta. A porta do inferno é estreita e muitos se perdem por causa da falta de pureza. Se você tem lutado contra pensamentos impuros ou vícios ligados à sensualidade, peça a Ele uma graça especial de castidade e força. Peça a Ele a graça de ver o mundo com olhos de pureza, como Ele via. Peça a Ele a força para fechar a porta para tudo aquilo que mancha o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. A pureza atrai a graça e afasta o mal. É um dos pilares da vida espiritual que não podemos negligenciar, sob pena de enfraquecermos nossa resistência contra o demônio. Outro ponto que Padre Pio martelava era a necessidade da obediência à Santa Igreja e ao Santo Padre, o Papa. Em tempos de tanta confusão doutrinária e discórdia, a obediência e o amor à tradição da Igreja são o nosso farol. Onde há desobediência e rebeldia, o demônio encontra uma brecha para entrar e semear a divisão. Padre Pio, apesar de ter sofrido perseguições e incompreensões dentro da própria estrutura eclesiástica, nunca deixou de ser o filho fiel da Igreja. Ele sabia que a Igreja é a noiva de Cristo e que as falhas humanas não anulam a divindade de sua missão. Nós devemos seguir este exemplo, orar pelos nossos sacerdotes, pelos nossos bispos e pelo Papa. O julgamento e a crítica constante apenas enfraquecem o corpo místico de Cristo. Se você está tentado a criticar ou a julgar, pare e reze um Pai Nosso e uma Ave Maria por aquela pessoa. É o remédio mais eficaz contra a soberba espiritual. A soberba, aliás, era o pecado que Padre Pio mais odiava, pois é o pecado que derrubou Lúcifer. Ele dizia: seja humilde, porque o orgulho atrai a inimizade de Deus. Você tem cultivado a humildade, ou tem se deixado levar pelo orgulho de achar que sabe mais, que é melhor, ou que não precisa da ajuda dos outros? O caminho para a santidade é o caminho da humildade. Imitar a humildade de Cristo e de seus santos, como Padre Pio, é o único atalho seguro para o céu. Peça agora a graça da humildade, que é a mãe de todas as virtudes. Escreva humildade e fé, se você busca essa virtude divina. Quero agora contar um milagre menos conhecido, mas extremamente poderoso, sobre a fé na Eucaristia. Padre Pio tinha uma devoção profunda e agonizante pela missa. A celebração dele durava horas, pois ele revivia de forma mística a paixão de Cristo. Ele via na Eucaristia a fonte de todo o seu poder e a razão de ser de seu sacerdócio. Ele dizia que o mundo poderia existir sem o sol, mas não poderia existir sem a Santa Missa. Um dia, uma mulher que sofria de câncer terminal foi a San Giovanni Rotondo. Ela estava descrente, levada pela família
e só queria que o sofrimento acabasse. Durante a missa de Padre Pio, ela observou a dor e o êxtase no rosto do frade. No momento da consagração, quando Padre Pio elevou o corpo de Cristo, a mulher sentiu um calor intenso e uma paz que nunca havia experimentado. Ela não foi curada fisicamente naquele instante, mas sua fé foi completamente restaurada. Ao sair da missa, ela percebeu que o câncer ainda estava lá, mas o medo e o desespero tinham desaparecido. A cura da alma veio antes da cura do corpo. E dias depois, para surpresa dos médicos, o tumor começou a regredir de forma inexplicável. Esse milagre nos ensina uma lição profunda. A Eucaristia é a prioridade máxima. É lá que encontramos o verdadeiro conforto, a verdadeira força e a verdadeira esperança. Se você tem faltado à missa dominical, ou se tem participado de forma distraída, Padre Pio está te chamando a atenção. Nada é mais importante do que encontrar-se com Jesus Eucarístico. Se você está impossibilitado de ir à missa, faça uma comunhão espiritual fervorosa, pedindo a Padre Pio que interceda para que você possa receber o pão da vida o mais rápido possível. O que rouba o seu foco e a sua devoção durante a missa? O sono, a preocupação, o celular? Lute contra essas distrações, pois é um ataque direto do inimigo para privar você da graça central da nossa fé. Você prometeu ficar comigo até o final, e eu sei que essa mensagem está tocando profundamente o seu coração e a sua alma. Não deixe que essa inspiração se dissipe. Transforme-a em ação imediata. A urgência é agora. Padre Pio nos deixou um legado de orações e uma promessa. Ele sempre intercederá por aqueles que são devotos de seu sagrado coração e que buscam a santidade com seriedade. Ele tinha um amor especial pelas almas do purgatório, oferecendo seus sofrimentos por elas. Isso nos ensina a importância da caridade espiritual, de rezar pelos falecidos e pelos vivos que estão longe de Deus. Quando rezamos uns pelos outros, formamos uma corrente inquebrável de amor e intercessão. Não estamos sozinhos na luta. Agora, neste momento solene, quero que você visualize Padre Pio ao seu lado. Ele está com a mão sobre o seu ombro, oferecendo conforto e força. Sinta o perfume de santidade que emanava dele, o aroma das flores que frequentemente aparecia ao seu redor. Esse perfume é o sinal de sua presença, a fragrância de Cristo que o santo exalava. Feche os olhos por um instante e peça a ele: Padre Pio, com as chagas de Cristo que você carregou, cure as minhas feridas invisíveis. Interceda por mim naquilo que me é mais urgente. Não duvide da resposta. A oração da fé é poderosa e a intercessão de Padre Pio é uma ponte segura para o coração de Deus. Lembre-se sempre das 5 pedras que Padre Pio usava para derrotar o Golias moderno: a oração, a Santa Missa, a confissão, a leitura espiritual e a caridade. Se você praticar esses 5 pontos com fervor, você será invencível contra as artimanhas do demônio. A vitória já está garantida para aqueles que perseveram. Muitas pessoas chegam ao final de suas vidas lamentando o tempo perdido em futilidades. Não seja uma dessas pessoas. Use o tempo que Deus te deu para buscar a santidade com a mesma intensidade que Padre Pio buscava. A vida é breve e a eternidade é longa. É hora de fazer escolhas radicais por Cristo. É hora de parar de negociar com o pecado e abraçar a cruz com alegria. Essa é a mensagem final e mais importante que Padre Pio nos deixou. A santidade não é uma opção para poucos. É o chamado universal de Deus para todos nós. Você se compromete a iniciar hoje uma vida de maior oração e vigilância, seguindo os passos de São Pio? Comenta: sim, eu me comprometo. E receba a bênção de São Pio de Pietrelcina. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a proteção da Virgem Maria e a poderosa intercessão de São Pio estejam com você e com a sua família, agora e para sempre. Amém. E agora, depois de termos caminhado por essa jornada de fé e coragem, eu quero que você feche os olhos por um instante e sinta a presença de Padre Pio ao seu lado. Chegamos ao momento de selar a promessa divina em sua vida.
Não permita que as palavras que você ouviu neste vídeo se percam. Eu sei que o fardo da sua vida tem sido pesado, que as lágrimas rolaram em silêncio e que muitas vezes você duvidou que a luz voltaria a brilhar. É nessas horas de maior angústia que a intercessão dos santos se manifesta com poder redobrado. Você suportou o desafio, você permaneceu firme até o final, e agora chegou a hora de receber o conforto e a libertação que você tanto merece. Essa não foi uma visualização qualquer, foi um encontro marcado pela providência divina para mudar o rumo da sua história. Lembre-se do que aprendemos. A persistência na oração é a chave que abre os cofres do céu. Padre Pio era a própria imagem da persistência, e ele nos ensina a não desistir, mesmo quando o inimigo tenta nos convencer de que tudo está perdido. Ele está apresentando seu caso, sua dor e seu pedido diretamente ao trono da misericórdia agora. Imagine as mãos estigmatizadas, elevadas em oração por você. Ele está clamando por um milagre em sua vida, por uma reviravolta completa. Não volte a ser quem você era antes de assistir este vídeo. Assuma a coragem para perdoar, a força para recomeçar e a clareza para enxergar o caminho de bênçãos que o Senhor preparou para você a partir deste instante. A dúvida foi embora, o medo foi afastado e a esperança se renova. A sua vitória está na sua fidelidade e na sua persistência em crer. Se o inimigo te atacou, é porque a sua bênção está chegando em grande medida. Para selar essa oração e essa nova fase de sua vida, para que sua fé seja confirmada diante do céu, escreva nos comentários: eu confio no poder de Padre Pio para receber essa graça urgente. Vamos orar juntos, com toda a força de nossa alma, pedindo a intervenção imediata de São Pio de Pietrelcina em nossa causa mais difícil. Repita comigo do fundo do seu coração cada palavra desta oração de libertação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, eu me uno a você, espectador fiel, e peço a intercessão poderosa do Padre Pio, nosso grande amigo e guia espiritual. Senhor, desate os nós que têm apertado esta alma, quebre as correntes que prendem a vida financeira, sentimental e espiritual deste seu filho e filha. Que a força dos estigmas de Padre Pio nos cubra e nos proteja contra toda investida do mal. Que o sangue de Cristo lave todo o resquício de medo, de culpa, de tristeza profunda e de falta de perdão que ainda possa residir neste coração. Que a luz da fé ofusque toda a escuridão da dúvida e que a paz que excede todo o entendimento inunde esse lar, essa família e essa alma. Que a providência divina se manifeste agora, abrindo portas que pareciam trancadas e trazendo a cura onde havia enfermidade. Neste momento, sinta o peso saindo de suas costas. Sinta a leveza da alma que acabou de ser visitada pela graça. Essa bênção é sua, e ninguém pode tirá-la. Apenas receba com o coração aberto e agradecido. Receba a força para se levantar e a coragem para enfrentar o amanhã, sabendo que você não está sozinho. Padre Pio caminha com você. Jesus Cristo te ama incondicionalmente. O milagre já está em curso. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração de uma forma profunda e você sentiu o mover do Espírito Santo durante a oração, você tem agora uma missão de caridade. Não guarde essa bênção e essa esperança só para você. Existem milhares de pessoas precisando ouvir essa palavra de conforto e conhecer o poder intercessor de São Pio de Pietrelcina. Seja o instrumento de Deus na vida de alguém que está quase desistindo. Compartilhe este vídeo agora com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam urgentemente dessa intervenção de Padre Pio na vida delas. Inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito para continuar recebendo essas bênçãos e orações diárias que fortalecem a alma. Sua inscrição é um ato de fé e de compromisso com a vida espiritual. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre você hoje e sempre. Fique com Deus, fique com a proteção de Padre Pio e aguarde o testemunho, porque a sua vitória já está decretada. A gente se encontra no próximo vídeo, com mais fé e mais milagres.